Que a graça, a paz e o conhecimento de Cristo Jesus nos sejam multiplicados nesse dia. Eu sou Marcelo Paiva e você está no canal Uma Semente para as Nações. Seja bem-vindo, que você seja edificado por essa palavra. Quero falar um pouco com você nesse dia sobre o tempo. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, no capítulo 4, eu quero falar com você sobre o tempo. Que você entenda o tempo que você está vivendo, que você possa discernir o tempo em qual nós nos encontramos, o tempo na história, o tempo profético e o tempo do Senhor, o tempo do Senhor na sua vida também. Que você esteja alinhando a sua vida aos céus, para que você entenda tudo que o Senhor tem para fazer nesse tempo, na sua vida e através da sua vida. O texto de Mateus capítulo 3, no verso 1 até o verso 2 e verso 3, nos dá aqui uma revelação poderosa, e depois nós vamos para o verso 17 e depois o capítulo 4 até o verso 11. Mas antes de continuarmos essa ministração, eu peço a você que você esteja deixando o seu like, né? Fazendo isso você vai estar me ajudando na divulgação desse canal, patrocinando esse canal. Ative o sininho para receber as próximas notificações dos vídeos que vão sendo gravados aqui, você recebe automaticamente. E divulga esse canal também, me ajude na divulgação desse canal. O Eterno seja glorificado e que Ele te abençoe. O capítulo 3 do Santo Evangelho de Mateus diz assim, segundo escreveu Mateus, diz assim: Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. No verso 17, em seguida uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Aí começa o capítulo 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 9. E propondo a Jesus, tudo isso te darei. Satanás propondo a Jesus, né? Propondo a Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Se tem uma coisa que é importantíssima na vida de todo ser humano, é o tempo. O tempo ele nunca é vida, o tempo ele é morte, né? Quando nós nascemos, a certeza que há é que você vai morrer. Nós já nascemos morrendo. Então nós não sabemos quanto tempo temos, então isso nos traz um senso de urgência em declarar que temos pouco tempo. Há um tempo para que você cumpra o seu propósito na terra, há um tempo para que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida, e há um tempo para que você também seja um cumprimento, uma resposta na vida de outras pessoas. Tudo há um tempo para que o milagre aconteça, há um tempo para que uma intervenção aconteça, há um tempo para que a aprovação aconteça, há um tempo para que ela comece e há um tempo para que ela termine. Entenda que na vida tudo passa, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Momentos bons vão passar. Se você está passando por um momento bom, que você desfrute deles, porque os momentos bons vão passar. Também é verdade, os momentos ruins vão passar. A palavra do Eterno diz que o choro pode durar uma noite, até durar uma noite. É a indicação de um tempo. Mas o choro vem pela manhã, é a indicação de um tempo. O texto nos começa nos revelando que João Batista tinha sido anunciado há um tempo atrás, por intermédio do profeta Isaías, aproximadamente 400 anos antes da manifestação de João Batista. Isaías tinha profetizado acerca dele. 400 anos depois da profecia de Isaías, no tempo certo, João Batista começa a anunciar o Evangelho no deserto da Judéia. Isso é poderoso demais. Isso nos traz a indicação que havia um tempo para João Batista se manifestar, um tempo certo. João Batista não podia se manifestar antes e nem depois do tempo certo. Por quê? Porque João Batista ele vai anunciar a vinda do Messias, preparar o caminho para que o Messias se manifeste. E tudo que o Messias fez, e tudo que o Messias falou, tudo que o Messias ensinou, tudo isso ele viu com o Pai e tinha um tempo certo para que ele manifestasse isso. As pessoas certas, no lugar certo e no tempo certo. Sendo assim, João Batista tinha uma responsabilidade muito grande de alinhar sua vida com os céus para entender o tempo da manifestação do seu ministério, para que ele entendesse o tempo certo dele ir para o deserto e começar a anunciar ali o tempo para que o reino viesse. Ele dizia: arrependei-vos porque é chegado
É chegado o reino dos céus, é a indicação de um tempo. João Batista viveu aproximadamente 30 anos e seu ministério durou aproximadamente 6 meses. Isso significa que o tempo da preparação do ministério de João foram durante 30 anos. João foi preparado durante 30 anos, a indicação de um tempo. Mas o seu ministério durou 6 meses, indicação de um tempo. Porém, por mais que esse tempo de João Batista, o seu ministério foi pouco, a eficácia dele foi algo muito grande. Então João Batista ele tem um tempo certo, olha como o Senhor é perfeito, um tempo certo para se manifestar. João Batista se manifesta no tempo certo e espero que você alinhe a sua vida também para que tudo que o Senhor tem profetizado acerca da sua vida e para fazer na sua vida e através da sua vida se manifeste. Há pessoas que vão ser alcançadas por sua vida, não pela minha. João Batista aqui ele aprende aqui e nos ensina também que o tempo dele permanecer em Jerusalém tinha passado, ele vai para o deserto. Por quê? Porque o Eterno aqui ele estava proclamando, ele estava protestando contra a casta religiosa em Israel, em Jerusalém. O Eterno aqui não estava no templo, ele estava no deserto, declarando, proclamando arrependimento. Então aqui ele estava protestando, declarando que ele não estava no templo, porque a religiosidade e o sistema humano tinha tomado conta do templo. Então o Eterno vai para o deserto, e no deserto ele leva João Batista a anunciar às pessoas que iam para o deserto também o arrependimento. Por quê? Porque o tempo da manifestação do reino era presente, era chegada. Logo após que João Batista começa a anunciar essa boa nova, que o reino, o tempo de um tempo novo estava chegando, e eu profetizo isso sobre a sua vida também, que um tempo novo está chegando, que você alinhe a sua vida para entender esse tempo novo. Você precisa estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, tendo a postura certa, no tempo certo. O verso 17 diz: em seguida uma voz do céu. Por que em seguida? Porque houve um tempo certo do Senhor liberar essa voz. Houve todo um processo onde Jesus passou pelas águas, foi batizado, e a voz veio. Note que o Eterno é um ser perfeito, ele não trabalha contra um tempo. Por mais que ele seja um ser que está acima do tempo, ele usa nesse nível de realidade aqui, de existência humana, o tempo. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há um tempo para todo propósito aqui. Quando chegamos no verso 4, capítulo 4, no verso 1, a palavra diz que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Note que Jesus não foi levado para o deserto para ser provado, Jesus não foi levado para o deserto para jejuar. Ele foi levado para o deserto com algo específico, para ser tentado por Satanás. Porém, Satanás não se manifestou no primeiro dia, Satanás não se manifestou no segundo, e foi assim até completar 40 dias. Depois dos 40 dias, quando Satanás bem quis, ele veio tentar a Jesus. Ou seja, como se fosse, ele estivesse deixando Jesus aqui esperando. Porém, o número 40 é a indicação de um tempo oportuno. Então, por mais que Satanás achou aqui que estava desfazendo de Jesus, ele não entendeu que estava cumprindo um tempo certo para acontecer. E ele tenta Jesus aqui. E a tentação de Jesus nada mais é que Jesus abra mão da presença do Pai que dizia que estava com ele, sendo que o tempo certo disso acontecer seria no Calvário, quando Jesus vai ter que se desligar da presença do Pai ali, porque ele vai se tornar pecado por nós. Jesus não somente levou o nosso pecado sobre o madeiro, mas ele se tornou pecado, como diz Paulo em Romanos, por cada um de nós, para que nele fosse feita a justiça do Eterno. Então no verso 15, no verso 9 aqui, após 2 tentações, na terceira tentação, Satanás vai propor a ele que não seria necessário mais aquele tempo, ficar mais tempo no deserto ali, mas que se Jesus se prostrasse perante ele e o adorasse, todos os reinos da terra seriam trago até Jesus. Note que Satanás aqui está oferecendo para Jesus algo que lhe era fato, era verdadeiro aqui. Toda a terra tinha sido entregue a ele por intermédio de Eva e Adão, de sua desobediência. Porém, Jesus sabia que o tempo da restauração, da regeneração de todas as coisas não era aquele tempo ali. Jesus ia receber, sim, todo o reino da terra, mas não era o tempo ainda. Só depois do Calvário, ou seja, Satanás aqui estava tentando colocar um fim na profecia liberada em Gênesis 4, verso 15, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça dele e ele feriria o calcanhar. Então, em outras palavras, seria assim um negócio da parte de Satanás. Não é preciso uma guerra entre eu e você. Não é preciso você esmagar minha cabeça, mas eu também não vou ferir o teu calcanhar, se você se prostrar e me adorar. Então Jesus diz para ele aqui: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aí verso 11: assim o diabo deixou
E eis que vieram os anjos dos céus e o serviram. A proposta de Satanás na primeira tentação era que se Jesus, na segunda tentação, se Jesus saltasse, né, do pináculo do templo ali, os anjos serviriam. Mas não era chegado, não era o tempo. Mas aqui, depois de toda a aprovação, Jesus é aprovado aqui, Satanás o deixa e os anjos o servem. Eu quero deixar com essa meditação para você, que é um tempo para todo propósito debaixo do céu. Se você tem orado, se você tem jejuado, tem buscado no Senhor algo para a sua vida, algo que você precisa, e você está com pressa que isso aconteça, ou talvez a incredulidade e a ansiedade tenham tentado roubar de você a crença, a certeza que há um tempo certo para todas as coisas, e que no tempo do eterno essas coisas vão acontecer, vão ser reveladas, vão ser manifestadas. E o Senhor enviará os seus anjos, né, no tempo certo para te sustentar. Bendito seja Jesus por isso. Espero que você seja edificado por essa palavra e que você entenda que o tempo do Senhor é perfeito, ele não chega atrasado, ele não chega antes do tempo. Que o Eterno abençoe a sua vida, em nome de Jesus, e até o próximo.